Olá, Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um podcast Papo de Vida. Voltamos, graças a Deus voltamos. Fizemos aí vários episódios, demos uma pausa e hoje nós retornamos com o tema do ano 2023. É o ano de semear na nossa igreja. Deus abençoe sua vida, que o nosso papo aqui de vida possa realmente abençoar você e sua família. Hoje estou aqui com o pastor Edil. O pastor Edil já é uma figura conhecida aqui no nosso podcast. Vamos conversar sobre isso. Primeiramente, bom dia, pastor Edil. Deus possa falar através de nós e possa abençoar as nossas vidas também. Bom dia, pastor Lucas, e para você que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Deus abençoe sua vida, meu pastor Amém. querido. Deus abençoe a sua vida, você que está aí em casa nos assistindo nesse momento. Que essa palavra, que esse bate-papo que nós teremos aqui neste dia possa falar ao seu coração, possa ministrar ao seu coração, assim como ministrou ao nosso coração ao longo dessa virada de ano, início desse ano, para a honra e glória do nome do Senhor. Isso mesmo, amém. E uma curiosidade é que até um pouco antes da virada, Deus já estava falando comigo bastante sobre semear, sobre plantar, né? Eu fiz alguns casamentos no final do ano e Deus deu essas palavras, né? Deu uma palavra para um casal, para eles permanecerem plantando boas sementes, que era um casal abençoado, e Deus permanecer naquela constância das pessoas que eram, né? E para um outro casal de permanecer plantando no mesmo lugar, né? Porque muitas vezes a gente colhe, mas não reaproveita as sementes dos frutos. E nós desperdiçamos essas sementes e não plantamos no mesmo lugar. É aquele velho ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, se a gente está plantando em um terreno e Deus não deu direção para parar de plantar nessa terra, nós precisamos permanecer, não é porque nós colhemos um fruto que nós vamos parar de plantar naquele lugar. Pelo contrário, aquela terra já deu sinais que é uma boa terra. Então nós precisamos permanecer plantando aonde já deu certo. É claro, também em novos lugares, novas sementes, mas não esquecer do básico, né? Que é o básico que nos trouxe até aqui. Exatamente. Falando sobre isso que você está citando aí, né? Já entrando nesse bate-papo, primeiramente nós temos que pensar que a palavra de Deus ela é muito clara. Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja que nós não podemos zombar de Deus, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, né? Já ouvimos várias vezes, tanto aqui na igreja como em outros lugares, pessoas falando a respeito disso, né? Por exemplo, nós podemos escolher o que vamos plantar. Você tem a escolha nas mãos. Você mesmo pregou uma mensagem agora há pouco tempo sobre o semeador saiu a semear. Lembrei muito bem dessa passagem agora. Então quer dizer, ele sai a semear, ele tem uma semente na mão e ele pode escolher o terreno onde ele vai plantar. Ele pode escolher a semente que ele vai plantar também. Mas ele não vai escolher a colheita, porque a colheita vai depender daquilo que ele plantar. E pegando o gancho que você acabou de falar sobre a família, né, sobre o casamento em si, eu penso o seguinte: o homem ele deve plantar o amor. O homem deve plantar o amor na vida da sua esposa. Por quê? Porque Efésios capítulo 5 vai dar um mandamento para os maridos. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, assim, a semente que o marido deve plantar é a semente do amor. E, em contrapartida, a semente que a esposa deve plantar na vida do marido é a honra. A semente da honra é o que também está escrito lá em Efésios capítulo 5. Quando nós plantamos esse tipo de semente num terreno chamado casamento, que é um terreno fértil,
você pode ter certeza que você vai construir um lar edificado. Você vai construir um lar cheio da bênção, da graça e do poder de Deus. Nós precisamos entender, já que estamos nesse assunto, precisamos entender o que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, ele fala o seguinte: olha, gente, se eu pudesse dar um conselho para vocês, ele como apóstolo falando para a igreja, eu dou um conselho para que vocês fiquem solteiros. Por quê? Porque você, solteiro, cuida das coisas de Deus. Agora, você casou, você é casado, então você cuida das coisas de casado. Ou seja, o seu ministério, a partir de agora, se tornou o ministério da família. Né? Esse é o ministério daquele que é casado. Então, assim, as sementes que nós devemos plantar como família, semente de pessoas casadas, né, que tem ali a aliança do casamento, deve ser uma semente voltada para o bem da família. E, assim, pegando um gancho também nessa mensagem que você falou, pastor, eu lembro que quando eu estava meditando na palavra de Deus e pedindo a Deus um tema para que eu pudesse falar para a igreja naquela virada de ano, né, no culto da virada, já que nós ficamos incumbidos aí, nós 5, né, de cada um ministrar uma palavra com esse tema. 2023, o ano de semear. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: todavia, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado ou preparou para aqueles que o amam. Né? Então, já que nós estamos falando sobre essas sementes, a semente que Deus colocou no meu coração para que nós possamos plantar no ano de 2023 é a semente do amor. Por quê? Porque quando a gente entra aqui na igreja e vê, né, o banner tá lá, 2023, o ano de semear, muitas pessoas acabam tendo a sua mente fechada e pensando que aquele banner ali está descrevendo somente um tipo de semente. E são várias. Né? Às vezes a pessoa está pensando só na semente material, somente no dinheiro. Né? Ah, eu vou plantar aqui, eu vou ofertar, eu vou dizimar e vou colher. Claro, isso aí é uma colheita que Deus nos prometeu com base na sua palavra. Mas assim, o Espírito de Deus, ele ministra ao nosso coração que a lei da semeadura, ela não pode ser resumida e encolhida somente numa área específica da nossa vida. Essa semente, ela é ampla, né? Esse tema é amplo e nós podemos abordar várias coisas dentro desse tema. E o tema que Deus colocou no meu coração é que justamente 2023 é o ano da Igreja de Cristo, é o ano de nós, cristãos, demonstrarmos o amor. E essa semente do amor no casamento, igual você estava comentando anteriormente, do homem plantar a semente do amor e a mulher plantar a semente da honra. E uma característica assim da semente é que você planta e não só você aproveita dos frutos. O outro aproveita dos frutos e você aproveita dos frutos. No caso aí da família, o homem, ele para ser amado, ele precisa plantar a semente do amor. Não adianta a gente exigir uma coisa do outro que a gente não plantou isso. Né? Então a honra, o amor, os relacionamentos, a mulher plantando a semente de honra na vida do marido, ela vai ser honrada pelo marido, ela vai honrar o marido e vai ser honrado pelo marido. Então a semente tem esse poder de abençoar a vida do outro e ao mesmo tempo abençoar a sua vida. E tem o poder de abençoar a sua vida e ao mesmo tempo abençoar a vida do outro. Nunca a semente ela é egoísta. A semente sempre é coletiva. O fruto, nós não plantamos o fruto para só nós colhermos, mas para nós compartilharmos do fruto. E aí também vem a graça da multiplicação. Porque aquela semente virou uma árvore, deu frutos e as sementes desses frutos
podem ir para milhares de lugares. E aquela semente que começou parada em um lugar pode espalhar pelo mundo. Né? Com certeza. Então a semente tem um poder assim, de multiplicação, de grandeza, que a gente ao longo do ano vai descobrir esse mistério da semente aí. Vamos descobrir sim, sabe por quê, pastor? Eu chamo esse mistério que você acabou de falar de testemunho. Por quê? Esses dias mesmo eu estava dando uma corridinha lá na Avenida Dário Grossi e eu contemplei uma árvore que eu plantei lá na Dário Grossi. Eu pude contemplar enquanto eu estava passando e ela já está dando quase dois de mim. Nossa. Né? Duas vezes a minha altura. E eu plantei ela tem 1 ano e meio, mais ou menos. Tá grande assim. E assim, essa chuva que está dando, né, que está regando a nossa terra nos últimos tempos, faz com que essa árvore cresça. E eu olho para ela assim, e eu falo com as minhas filhas. Tá vendo, filha? Essa árvore aqui, ó, o papai que plantou ela há cerca de 1 ano e pouco atrás. Tem algumas outras árvores que eu plantei lá na Pedra Itaúna. Há cerca de 10 anos atrás, eu subi a Pedra Itaúna com alguns colaboradores da Polícia Militar de Meio Ambiente na época, e nós plantamos ali algumas árvores nativas. E essas árvores, assim, elas hoje estão com 4, 5 metros de altura. E eu também, outro dia, levei as minhas filhas lá na Pedra Itaúna e mostrei para elas, olha, tá vendo aquela árvore ali? Tá vendo aquelas árvores ali? Foi o papai que plantou. Então, assim, eu planto, eu também vou colher, mas outras pessoas também vão colher porque vão ver os frutos daquela árvore, daquela semente que você plantou. Por quê? E isso envolve a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Isso envolve o amor. Quando nós plantamos, e não somente plantamos, mas plantamos com amor. Afinal, o apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, aquele que Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, essa alegria é fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. E você vê com o milagre de Deus, né? O fruto do Espírito, você planta desse fruto uma semente, e essa semente gera outros frutos do Espírito em outras pessoas. Né? A semente ela tem esse poder de espalhar, de multiplicar, que é de Deus, né? É de Deus. Como uma coisinha tão pequena pode espalhar para o mundo inteiro, assim, de uma forma fácil. As aves, né? As aves fazem muito esse trabalho de pegar semente e levar para um lugar, para o outro, né? Então, é uma coisa tão pequena que tem um poder tão grande de multiplicação, de crescimento, de alimentação, de sombra, e são várias os privilégios ali da semente, né? A estética das flores, e aí a gente pensa em papel, pensa em barco, pensa né, a madeira, o fruto, né? E eu acho que com certeza é por isso que a palavra de Deus remete tanto à semente, às plantas, porque a natureza reflete a glória de Deus, né? E Deus usa a sua própria glória para falar com os seus filhos. Pensa bem, pastor, comigo. Você mesmo pregou essa mensagem agora há pouco tempo atrás na igreja. A semente que cai em terra boa, 30, você reparou? É 30, é 60, é 100 por 1. Assim, então a multiplicação está muito além do que aquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais. Então, assim, eu entendo, por exemplo, Cristo, em João capítulo 17, ele fala o seguinte, que a igreja, que as pessoas, elas serão conhecidas mundialmente através da unidade. Então, assim, se houver comunhão, se houver unidade na casa do Pai, na igreja, as pessoas vão ver e o fruto dessa unidade vai ultrapassar aquilo que nós vemos. Esse fruto vai ultrapassar. Por isso que eu chamo de testemunho.
Muitas vezes, pastor, você não precisa falar nada para poder ministrar ao coração de alguém. O que você precisa é viver. Viver a palavra, viver conforme a palavra. Por quê? Porque quando você planta uma boa semente, quem é que está vendo você plantar uma semente hoje? Quem é que está vendo você plantar uma semente amanhã? Mas todos veem o fruto. Exatamente. Todos os que passarem próximo àquela árvore, próxima àquela planta, vai ver uma bela planta, uma bela árvore, mas não vai saber quem plantou muitas vezes. Vai ver o fruto daquela árvore, mas não vai saber quem plantou. Então, assim, por isso que Jesus, que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Gálatas, também, capítulo 6, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, logo à frente desse versículo que eu citei no princípio, ele vai dizer o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem. Se não me engano, Gálatas 9, logo 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha só, vou até pegar aqui, tá bem pertinho aqui. Exatamente. Se não desanimarmos. Se não desanimarmos. É isso mesmo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Isso aí, né? Se não desanimarmos, chamou muita atenção. E no sábado agora eu trouxe uma palavra, 3 sementes para 2023. E uma dessas sementes foi a constância. Não nos cansemos de fazer o bem. Perseverança, né? No tempo certo nós vamos colher se não desanimarmos. Aí eu dei o exemplo, né? Você fica aí 6 meses fitness, correndo, né? Dário grosso e fazendo dieta e tudo mais. E aí no meio do caminho você desanima. Como é que você vai chegar no final do ano? Desanimou e não está fazendo mais nada, está comendo. Então, você plantou e na hora de colher você mesmo se sabotou. Né? Você desanimou. Desanimou. Então, a constância gera esse resultado. Né? Se nós não desanimarmos, você foi uma pessoa boa durante aí 30 anos da sua vida. Chega com 30 anos, você dá um vacilo aí e comete um crime, faz uma coisa terrível, né? Claro que tudo que você fez pelas pessoas, você vai ter uma colheita. Mas esse desânimo, essa mudança, muda a rota e aí você não vai aproveitar o máximo desse fruto, porque você desanimou. Então essa constância é necessária para ter o resultado final. A gente precisa ser reto, né? E falando disso, eu me lembro da passagem de 1 Tessalonicenses 5,17. É um dos menores versículos da palavra de Deus, mas que fala sobre constância, fala sobre perseverança, que é orai sem cessar, sem parar. Exatamente. Ore em todo tempo. Eu acho magnífico essa questão da semente, pastor, porque nos remete ao fruto do Espírito. Sim. Sabe, aquele que planta constantemente a obediência à palavra de Deus, colhe o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito, digamos assim, ele se subdivide em 9. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Então, não existe terreno infértil no reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. Não existe terreno ruim no reino de Deus. Existem solos ruins ao longo da nossa vida. Por quê? Porque a semente, ela pode cair à beira do caminho. Ela pode cair entre espinhos. Ela pode cair em outros lugares. Ela pode cair em outros lugares e não dar fruto. Por quê? Porque nós muitas vezes plantamos em solos inférteis. Mas no reino de Deus, não existe solo infértil. No reino de Deus, o solo é fértil e você colhe 30, 60, 100 por um. Esse é o segredo, é plantarmos obediência àquilo que está na palavra para colhermos uma gama de frutos, né? Mas principalmente
o fruto do Espírito, que a palavra de Deus descreve em Gálatas capítulo 5. E esses frutos do Espírito, o fruto é o resultado do processo final, né, da semente. Então, o fruto leva um tempo para você colher o fruto, né? Essa semana eu gravei um vídeo sobre a tâmara, né? A tâmara demora 80, 100 anos para dar o fruto dela. Então, muitas vezes a pessoa ela desanima, igual nós comentamos, porque ela não está vendo fruto rápido, mas às vezes o fruto vai demorar um pouco para aparecer. A pessoa que ela é mais nervosa, ela é mais agitada e converte, não é pro dia pro outro que ela vai ter domínio próprio. Deus pode fazer um milagre e ser, né? Pode, mas geralmente é um processo. É um processo, o perdão é um processo, né? Os frutos, eles demoram um tempo para amadurecer, para colher. Então, uma palavra, né, que eu posso dar também para você que está nos escutando é permanecer na presença de Deus até você colher o fruto do Espírito. E como você vai plantar essa semente? Orando, lendo a Bíblia, congregando. São sementes que você planta no seu dia a dia, né? As disciplinas espirituais, você lê a Bíblia, você orar, você congregar. E aí, com o tempo, você vai colher os frutos do Espírito. Exatamente, pastor. Assim, enquanto você fala, eu estou lendo aqui, Paulo inicia essa passagem do fruto do Espírito, ele diz o seguinte, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se você vive pelo Espírito, você está plantando no Espírito. De Deus, né? E de forma nenhuma você vai colher aquilo que a carne deseja que você colhe. Por quê? Porque se você planta no Espírito, você colhe no Espírito. Mas nós devemos alertar que se nós plantamos na carne, nós vamos colher na carne. Por quê? Ele vai dizer logo em seguida, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito deseja uma coisa, a carne deseja outra. E o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí ele vai dizer o seguinte, antes de falar sobre o fruto do Espírito, ele vai falar sobre as obras da carne. Elas são manifestas. Quais são? As obras da carne são os frutos da carne. Exatamente. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, assim, enquanto nós falamos de 9 subdivisões do fruto do Espírito, olha quantas subdivisões nós estamos falando aqui da carne. Então, o apóstolo nos deixou na palavra de Deus o seguinte, vivam pelo Espírito, plantem no Espírito. Não quer dizer, pastor, que nós devemos espiritualizar todas as coisas. Somos humanos, Deus nos criou humanos. Quando Deus criou Adão, ele diz o seguinte, domine. Domine como? Pelo Espírito? Não, domine sobre todo ser que anda na face da terra, sobre todo ser que está na face da terra. Domine, cultive. Ele mandou assim, cultive o jardim. Guarde o jardim. São coisas que nós devemos fazer na nossa vida natural. Devemos sim viver uma vida natural, mas sem nos desvencilhar, sem nos esquecer daquilo que é primordial, viver pelo Espírito. Por isso que o apóstolo também vai nos dizer, eu falei agora há pouco, vamos orar sem cessar, vamos ficar na presença de Deus o tempo todo. Nós devemos tirar da nossa mente que a presença de Deus você vive só durante 1h30, num culto de domingo à noite, ou de domingo de manhã, ou de quarta-feira, qualquer culto, ou de sábado no Conectados.
né? É muito mais do que isso. É viver uma vida constante na presença de Deus, diante da palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus nos deixou. Exatamente. Amém? Uma questão da semente que eu acho bastante interessante também, voltado ainda para essa questão da multiplicação, é que o fruto ele sempre vai ser maior do que a semente. O que vem da semente sempre transcende a semente. A semente é uma coisa pequenininha e só a planta dela é 50 vezes maior. Vamos pensar naquele caroço de feijão que põe no algodão, né? Na escola, você chegou a fazer essa experiência também? Sim. Eu também fiz e João também fez na escolinha. Minhas meninas também. Bem interessante, né? Você vê aquele carocinho, aquela plantinha fica muito maior que o caroço, né? E aí, relacionado aí aos frutos do Espírito, às obras da carne, são pequenas pílulas que gera o fruto ou a obra, né? Esse tratando do fruto do Espírito é a oração antes de você se alimentar, é um versículo, um capítulo da Bíblia que você lê por dia, é você rejeitar um pensamento de pecado. São pequenas coisas, é um louvor que você coloca indo para o serviço no fone, no carro. Então são pequenas sementes que isso vai gerando fruto. Agora, pelo pecado também é igual. São pequenas coisas que vai sendo plantadas que levam à obra da carne, né? Uma propaganda antes do vídeo do YouTube que você não pula e você fica ali até o final com uma dancinha, uma coisa assim, né? É uma sugestão do Instagram que aparece para você e você vai lá e vê e fica ali, né? É uma música que insinua o pecado, que incita o pecado e você coloca para você ouvir. É uma série que ali no meio da série tem uma cena que estimula o pecado e você continua vendo aquela série. Então são pequenas sementes que o diabo quer plantar na nossa vida, plantar na nossa mente, para florescer as obras da carne. Então tanto os frutos do Espírito quanto as obras da carne vêm dessas sementes, e as sementes, elas muitas vezes são pequenas e nós muitas vezes não conseguimos perceber o poder de construção e o poder de destruição que essas sementes têm. Então nós precisamos realmente plantar o tempo todo essas sementes do Espírito, do fruto do Espírito, porque senão a nossa carne vai plantar as obras da carne. Com certeza. Não tem zona neutra no mundo espiritual. E você reparou, pastor, que nos últimos tempos, isso que você está falando está mais visível. Você está falando sobre os extremos. Sobre os extremos, carne e espírito. Você reparou que isso também está se refletindo na vida das pessoas em geral? Aí eu me remeto à mensagem que eu preguei aqui na virada do ano. Você notou como o amor de muitos está se esfriando? O próprio Senhor Jesus vai dizer isso, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Por quê? O amor em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à vida. Em compensação, você também notou que o amor ao dinheiro, às riquezas, ao material, aos pets, eu até cheguei a falar sobre isso, a coisas supérfluas, mundanas, ao pecado, está aumentando. Você notou isso? Então, assim, nós temos extremos sendo vividos nos últimos tempos que tem demonstrado muito bem isso que você acabou de falar. Será que isso não liga um sinal de alerta em nós? Será que isso não acende assim, um alerta, aquela luz ali, para que nós possamos pensar no que nós estamos fazendo e o que nós estamos plantando? Então, assim, eu vim aqui
nesse dia, nessa hora, nesse momento, juntamente com o pastor Lucas aqui, trazer um alerta para você, um alerta para que nós, a igreja do Senhor, você que está nos ouvindo agora, nesse momento, aonde você estiver, plante sementes dignas. E voltando para essa área específica que nós estamos citando aqui, que eu citei também na virada do ano, plante sementes de amor. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, ao ser colocado à prova por um fariseu, por um mestre da lei, ele resume o mandamento em dois. Ele resume toda a lei, todo mandamento em dois mandamentos. Ame e ame. Uhum. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. E aí ele fala o seguinte, esse é o primeiro e maior mandamento. Por quê? Porque se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que nós devemos fazer isso em primeiro lugar, nós vamos colher as outras coisas. As outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós amamos a Deus. Por quê? Porque como João diz, na primeira carta, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus resume o primeiro mandamento em amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que você deve fazer. E o segundo mandamento também, amar. Amar quem? Amar o seu próximo como a você mesmo. E aí, quando ele é perguntado quem é o seu próximo, ele vai nos falar sobre a parábola do samaritano, do bom samaritano. Aquele que socorreu aquela pessoa que estava à beira do caminho machucada, aquela pessoa que estava precisando, estava ferida e que estava precisando de alguém para cuidar dela. Esse é o nosso próximo, aquele que está próximo de nós, aquele que nós convivemos com ele durante todo o dia, durante a nossa vida, aqueles que estão mais próximos de nós. Domingo agora eu vou falar sobre a universalidade da oração. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele fala assim, eu rogo a vocês, meus irmãos, que façam súplicas, orações, clamores por todos os homens. Esse é o nosso próximo. Por todos os homens, é aqueles que são alvos do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Então, pastor, vamos semear o amor. Por quê? Através do amor, eu aprendo, inclusive, a ser confrontado sem me sentir ofendido. Reparou, pastor, como as pessoas hoje se sentem ofendidas com qualquer coisa que falam para elas? Por quê? Por que será? Por quê? Porque dentro delas não existe sementes de amor. Muito pelo contrário. Aí você vê aquilo que você acabou de dizer, são sementes plantadas no terreno da carne. Uhum. Sementes plantadas no terreno da carne serão... qual é o fruto? As obras da carne. Então, é isso que eu queria deixar aqui para os irmãos, isso que eu queria falar aqui nesse momento para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Que nós sejamos pessoas que não só plante sementes dignas do Espírito, sementes no Espírito, mas que nós sejamos pessoas que vivem no Espírito, de acordo com aquilo que o Espírito nos deixou, para que possamos, através do testemunho que temos, ganhar outras pessoas para Jesus, Através do testemunho que vivemos no nosso dia a dia, são as atitudes que fazemos e que temos no nosso dia a dia que vão falar quem realmente nós somos e quem comanda o nosso interior, quem comanda a nossa mente, quem comanda a nossa alma, se é o fruto do Espírito ou se é as obras da carne. Quais sementes nós estamos plantando no dia a dia vai determinar quem comanda a nossa vida, E interessante essa questão do amor e a semente do amor.
é que o amor, ele transcende ao sentimento. Na verdade, o amor não é só sentimento, né? O amor é ações. Né? Aquele que ama, ele faz alguma coisa. Dentro dessa parábola que Jesus falou, né? Jesus está falando sobre amor e falou do próximo e tudo mais. Quem que amou a pessoa que estava ferida e que estava necessitada? Aquele que fez alguma coisa por ele. Então, como que nós vamos plantar sementes de amor? Com ações práticas e não com discursos vazios. Sim, né? sim. Se nós amamos, nós cuidamos, nós exortamos, nós abraçamos, nós consolamos, nós nos alegramos, nós convivemos e temos atitudes que provam esse amor. O amor não é só um discurso. O amor que só discursa não é amor. É uma filosofia. Sim. Né? O amor, ele precisa ser vivido na prática. Né? Então assim, eu amo o meu irmão em Cristo aqui e tal, mas eu não faço nada por ele. Eu não presto nenhum serviço para ele. Então é um amor vazio, é um amor esvaziado. E como que Jesus nos amou? Se entregando na cruz. Sim. Essa é a maior prova de amor. Ele também nos amou deixando o trono da graça, nos dando a teologia, né? Nos dando os ensinamentos, o Sermão do Monte, as parábolas, mas a maior prova de amor foi o sacrifício. Então não adianta Deus ficar falando também que nos ama, nos ama, nos ama, sem provar esse amor. E ele provou esse amor. E não adianta nós também falar que amamos a Deus, eu amo a Deus, 100% Jesus, mas eu não me sacrifico em oração, em leitura, eu fico em casa, não vou congregar, o meu irmão, ele peca contra mim e eu não perdoo, eu vou lá e rebato. Então cadê esse amor que fala, mas não faz? Sim. Um amor que fala, ele também precisa fazer para ser amor de verdade. Né? Então essas sementes de amor é nós nos atentarmos no dia a dia para as necessidades dos nossos irmãos e atender essas necessidades. Seja um abraço, uma palavra amiga, né? Seja o que for, nós precisamos plantar essas sementes de amor, não com apenas um Jesus te ama. Um Jesus te ama é importante. Uma palavra, muitas vezes, é muito importante. Mas às vezes a pessoa não precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Às vezes ela precisa de uma cesta básica. Né? Às vezes ela precisa de um conselho. Às vezes ela precisa ser exortada. Então, as nossas ações de amor são essas sementes. Né? Que nós vivemos o Evangelho dessa forma. Sim, verdade, pastor. O que você está falando aí é tão bíblico que eu estou aqui com o versículo na minha frente. A primeira carta de João, né, lá no finalzinho da Bíblia, é uma carta que fala muito sobre o amor e exemplifica muito sobre o que é o amor, para que nós possamos viver conforme aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos somente de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Exatamente. O amor, ele, como você disse, ele transcende um sentimento. Ele, na verdade, ele se manifesta em ação e em verdade. Aí, um pouco mais à frente, no capítulo 4, ele vai dizendo o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E aí um pouco mais à frente eu me lembro até que nós falamos isso no casamento, né? Esses dias eu vou fazer um casamento e eu lembro bem dessa frase, porque essa frase está lá no nosso rito de casamento. Está aqui, ó. Isso é palavra. No amor, Deus é amor. Deus nele. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No amor não há medo, pastor. Porque, ao contrário,
o verdadeiro amor, como diz a palavra, lança fora todo o medo. Então que sejamos pessoas que amam de verdade, em primeiro lugar, a Deus e em segundo lugar, ao nosso próximo, como a nós mesmos. É isso aí. Vamos encerrar por hoje, porque senão a gente tem assunto vai embora aí pro tempo todo. E vamos o ano todo falando de plantar, de colher, de semente. Muito obrigado, pastor Edil. Eu que agradeço. Esse tempo, papo, sempre muito edificante. Uma palavra final para o pessoal que está nos assistindo. Sim. 2023, meu irmão, é o ano de semear o amor. Porque se nós semearmos o amor, nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós amarmos, nós experimentaremos riquezas da graça, da misericórdia, da unção de Deus na nossa vida. Deus te abençoe rique e abundantemente. Semeie sementes de amor. Amém, amém. Uma palavra para você, para nós terminarmos, é você entender que você não conhece o potencial de uma semente. Uma semente na sua mão é apenas uma semente, mas quando você planta ela, é incalculável o tamanho que ela vai ficar e a quantidade de frutos que ela vai dar. Então nunca deixe de plantar. Se você tem uma semente, plante ela. Uma semente na sua mão não tem efeito nenhum, mas uma semente, uma terra boa, dá muitos e muitos frutos. Nunca deixe de plantar, plante sempre no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado novamente, pastor Edil. Obrigado, Mateus. Obrigado você aí de casa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.